quem não me conhece, faço parte da equipe pastoral da igreja. E, como a pastora Rose disse, nós estamos aqui para servir, para adorar a Deus, para servir a cidade, para cuidar das pessoas, porque é isso que Deus nos chamou para fazer. E nós estamos nessa nova série de mensagens, iniciamos domingo passado. Se você não teve a oportunidade de estar conosco, pode ir lá no nosso canal do YouTube, lá vai estar lá, Trabalhadores do Reino, né? Nós somos trabalhadores, descobrimos que somos trabalhadores do reino, né? Entendemos que somos trabalhadores do reino, e que nós precisamos entender qual que é a atitude do trabalhador do reino, qual que é a nossa atitude, né? Jesus, na ministração de domingo passado, nós falamos a respeito de que Jesus, ele chamou os seus discípulos para segui-lo, mas não apenas para segui-lo, mas para formar outros discípulos. Pois foi isso que Jesus fez. Nós entendemos também que um trabalhador maduro ajuda outras pessoas a crescerem e também a servirem. Entendemos ainda que o reino de Deus cresce quando trabalhadores formam novos trabalhadores. Quem são os trabalhadores do reino? Somos nós. Você, sou eu. Amém? Fala assim comigo: eu sou o trabalhador do reino. Agora, acreditando mesmo nisso que você disse, fala de novo: eu sou o trabalhador do reino. Amém. Melhorou, graças a Deus, né? E nós devemos lembrar, queridos, que a colheita é do Senhor. Jesus ensina que essa colheita ela vai terminar um dia, e ela vai terminar no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto esse dia não chega, a nossa missão continua. Nós não podemos parar. Enquanto a vinda de Jesus não acontece, enquanto nós não morremos nessa terra, a nossa missão não para. Nós não podemos parar, né? O mundo está vivendo aí distraído pelas urgências da vida, pela correria do dia a dia. Você encontra as pessoas, o que você ouve? Não tenho tempo para nada. Eu não consigo, não tenho tempo. Será que nós não temos tempo? O tempo continua o mesmo de sempre. Nós precisamos entender isso, queridos. Os trabalhadores do reino vivem atentos à voz do Senhor, perseverando em fidelidade até que Cristo volte. E nós precisamos continuar nessa missão, nós precisamos continuar nessa mesma pegada. Hoje vamos falar sobre os trabalhadores que ouvem e obedecem. Trabalhadores que ouvem e obedecem. O texto lá de Mateus 24, versículo 37 a 44, nós vamos ler, está aí no telão, você pode acompanhar conosco, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler na Nova Versão Transformadora. Diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina e banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem. Irmãos, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados. Estejam quando preparados? Sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Nós temos certeza que Jesus vai voltar. Você pode até dizer para mim assim: eu não tenho certeza. Nós não podemos fazer nada, ele vai voltar.
quer queiramos, quer não, quer você acredite, quer não, quer as pessoas creiam, quer não creiam, Jesus vai voltar. Nós cremos nisso, como cristãos nós cremos nisso. E quando nós falamos isso, queridos, isso não produz medo em nós, não produz medo no coração dos trabalhadores, produz o quê? Obediência. Quando nós falamos da volta de Jesus, não pode ter medo. Eu tenho que preparar, eu tenho que acertar minhas coisas, eu tenho que consertar minha vida, eu tenho que parar de fazer sexo antes do casamento, eu tenho que parar de roubar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que parar de ser mentiroso, eu tenho que parar de falar fofoca, eu tenho que parar de fazer isso. Nós temos, talvez, pensado muito nessas coisas, mas não é porque, se você tem medo, queridos, você não é um trabalhador fiel. Sabe por quê, queridos? Porque o trabalhador não tem medo. Ele confia no seu Senhor. E ele sabe que o dia que ele vir, o dia que ele vier, ele subirá junto. E é isso que nós precisamos. Então, tem uma pergunta aqui para nós respondermos. Sei que Cristo voltará. Então, como que eu devo viver? Você sabe que Cristo vai voltar. Como que você deve viver? Como que deve ser a sua vida? Seu dia a dia. E isso, que de mamana caducando, tá? E isso do mais novo, que entende, começa a entender, até o de maior idade. Nós precisamos saber disso. E entender essas coisas. Ele vai voltar. Como que eu vou viver a minha vida? Como que eu estou vivendo hoje? É exatamente essa pergunta, queridos, que Jesus responde em Mateus 24. Os discípulos estavam lá, fascinados com o que Jesus estava falando, com as coisas do futuro, com o que ia acontecer, né, com as coisas, mas Jesus muda o foco deles. Jesus vem e muda, em vez de ficar alimentando especulação, e tem um monte de gente aí especulando, gente. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, porque especulação nas redes sociais tem de monte. Eles queriam saber qual que é a data. Jesus muda o foco deles. Jesus está preparando eles para que eles permaneçam como trabalhadores fiéis. E é isso que Jesus quer que nós sejamos, trabalhadores fiéis. Por que, queridos, que Jesus está falando ali, ele fala de guerras, de perseguição, de falsos profetas, fala da tribulação. Jesus lembra dos dias de Noé. Por que Jesus lembra dos dias de Noé? Porque aquela geração que estava vivendo, queridos, elas estavam vivendo como pessoas que, sabe, a reação delas, quando Jesus está falando, quando está sendo anunciado o juízo final, é muito fraca. E é uma verdade, queridos, porque essa geração de Noé, ela fazendo paralelo conosco, está muito perto, parecendo muito. Por quê? Porque o que acontecia com eles? Alguns ouviam e poucos obedeciam. Alguns ouviam a verdade, mas eram poucos que obedeciam. Será que não é muito parecido com os nossos dias de hoje? Ouvimos, mas a obediência nossa está bem longe, muitas vezes. Eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem mesmo, eu quero fazer aqui um contexto escatológico. Escatologia é o estudo das coisas do fim. Não vou fazer um estudo profundo, falar alguma coisa profunda. Vou ser bem simples mesmo, né? Mas quando nós olhamos para Mateus 24, existe aqui uma perspectiva profética. Jesus utiliza uma linguagem profética. Lá no capítulo 24, o versículo 2, Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra. No ano 70, Roma invade e Jerusalém é destruída. E mais para frente, o que acontece? Nós vamos vendo, Jesus aponta para a realidade que ainda iria acontecer, que ele ainda iria voltar, ele ainda não voltou, mas que ele vai voltar
para buscar a sua igreja, para a consumação do reino, para o fim dos tempos. E é por isso que em Mateus 24, queridos, ele precisa ser lido com uma perspectiva do já e do ainda não. Eu ouvi alguém dizendo isso, e é uma verdade. Do já e do ainda não. Por quê? O reino já foi inaugurado em Cristo. Cristo já venceu o pecado e a morte. O evangelho já está sendo anunciado, mas a consumação do reino ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Cristo ainda não voltou, mas ele vai voltar. Ainda não houve o juízo final, mas vai haver. A história está caminhando, queridos, para a sua consumação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e olhamos para o mundo, para a realidade do mundo, nós estamos vendo isso. Está caminhando para isso, queridos. E o trabalhador, ele vive entre a inauguração do reino e a consumação do reino. Nós estamos nesse meio. Somos trabalhadores, vivemos nisso. E o objetivo de Jesus não é satisfazer curiosidade, queridos, mas é produzir em nós e produzir nos discípulos naqueles dias fidelidade. Olha a mudança importante no discurso de Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando isso vai acontecer? E Jesus enfatiza, como que vocês devem viver? Como que vocês devem viver? Esse é o coração de Mateus 24. Jesus fala sobre falsos cristos, guerras, rumores de guerras, perseguição, apostasia, falsos profetas, aumento da maldade, esfriamento do amor, proclamação do evangelho, grande tribulação, sua vinda, juízo. Mas aí chega lá no final do capítulo, ele vai chegando no final, Jesus começa a trabalhar diretamente a postura dos seus discípulos. Ele fala para eles vigiarem, porque eles não sabem quando o Senhor virá. Vigia, porque vocês não sabem o dia que eu vou voltar. Sabe, a questão não é saber quando Jesus vai voltar. Você pode ler a Bíblia, decorar a Bíblia, que você não vai saber o dia que Jesus vai voltar. Você pode ouvir aí, gente, uns doidos aí, profetizando aí, umas profetadas, né, porque profecia não é nenhuma, dizendo que Jesus vai voltar em tal época. É mentira. Por quê? Porque ninguém sabe. Essa data está reservada somente ao Pai. A questão é essa pergunta que nós precisamos fazer. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, como você está vivendo hoje, querido? Se Jesus pode voltar amanhã, como que você está vivendo hoje? Sempre lembrando, irmãos, que é importante que você pegue o seu celular e coloque no modo avião, para você não ser tentado a ficar olhando as mensagens que chegam para você, tá? Para que você possa não ser roubado pelo inimigo, aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite, tá? Então, Jesus, ele vai voltar, queridos, a qualquer momento. Como que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta muito profunda, queridos, que nós temos que resolver. E nós temos que responder para nós. Como que eu estou vivendo? Eu preciso mostrar para mim mesmo como que eu estou vivendo. Eu preciso ser realista. Eu preciso olhar no meu espelho e dizer, como que eu estou vivendo a iminência da volta de Jesus? Como que eu estou vivendo? Sabe, queridos, nós precisamos entender essas coisas. Quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, é uma escatologia que transforma comportamento. Jesus não apresenta uma escatologia simplesmente como informação sobre o futuro. Ele apresenta como uma motivação para que nós, como trabalhadores, nos mantenhamos fiéis no presente. Sejamos fiéis aqui, agora, nos dias de hoje. Hoje, amanhã, ontem já foi, queridos. Mas hoje, amanhã, depois e até a volta dele ou até nós morrermos. Nós precisamos ser fiéis. Eu gosto muito daquele texto que diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Sempre tenho dito isso. Se eu for fiel até 1 minuto antes de eu morrer, e nesse 1 minuto eu fizer bobeira, eu perdi. Então não posso, temos que ser fiéis até o fim, queridos. É por isso que, depois que Jesus fala da sua volta, Jesus apresenta uma parábola do servo fiel e prudente. Olha só, queridos, Jesus acabou de falar que ele ia voltar. E agora tem uma pergunta que nós precisamos responder. Enquanto que ele não volta, que tipo de trabalhador eu sou? Enquanto Jesus não volta, que tipo de trabalhador eu sou, querido? Sabe, esse contexto, ele nos leva a entender que nós, que eu e você, devemos, sabe, viver uma vida de prática da palavra. Prática da obediência à palavra de Deus. Eu e você, como trabalhadores do reino, devemos obedecer à verdade da palavra de Deus. E não tem a ver, queridos, com a igreja, não tem a ver com a instituição, tem a ver com a sua obediência a Jesus. É simples assim. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com ninguém, tem a ver com Jesus. O reino é de Jesus, o reino é dele. E se nós somos trabalhadores do reino, nós vamos prestar contas a ele. E eu quero destacar aqui 3 atitudes do trabalhador do reino. A primeira é que o trabalhador do reino transforma a palavra em obediência. Gênesis 6, 22, ao qual Mateus faz referência, ele diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ouvir, queridos, nunca foi o objetivo final de Deus. A questão não é só ouvir, é obedecer. Quando nós vemos essa palavra no hebraico, ela é muito mais do que escutar sons. Ela é muito mais do que ouvir barulho. Ela significa uma disposição nossa em obedecer. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso Israel vivia repetindo diariamente: ouve Israel, ouve Israel, ouve Israel, obedece Israel, obedece. É isso que nós precisamos. Sabe, não é simplesmente prestar atenção, é alinhar a nossa vida à vontade de Deus. É alinhar, porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. O que Deus quer de mim. Né? Noé, ele representa esse tipo de fé. Ele recebeu uma palavra, irmãos, que é absurda. Você pensa só, num tempo que não chovia, Deus fala para ele: constrói um barcão aqui, que eu vou mandar chuva. Eu não sei se Noé perguntou o que era chuva para Deus, mas nunca tinha chovido. Faz esse barcão, vou te dar as medidas, o jeito de fazer, porque eu vou mandar chuva. E Noé ficou muitos anos e anos e décadas fazendo esse barco, essa arca, e falando e pregando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Mas Noé, o que ele faz? Ele obedece. Ele simplesmente obedece. Ele não viu resultados aparentes, ele não viu trovoada, bom, não sei, a Bíblia não fala, né? Mas aparentemente não tinha acontecido nada, e não aconteceu nesse percurso das coisas que Deus tinha falado, mas ano após ano, Noé continuou fazendo o que Deus mandou. Não tinha aplausos, tinha chacota. Tinha um monte de gente chamando de doido, de louco. Que absurdo. Vocês são tudo doido. A geração daquela época ouviu, queridos, mas apenas Noé teve fé para obedecer. Noé ouviu a palavra e obedeceu. E nós, queridos?
Nós vivemos, como já tenho dito, cercado de informações como nunca. Nunca, sabe, teve tanta Bíblia espalhada. No nosso celular, quantas Bíblias, quantas traduções você tem? Você tem no computador, você tem no iPad, você tem para tudo que é lado. Você tem a Bíblia física. Quantas pregações, podcasts, estudos, para tudo que é lado. Mas conhecimento sem obediência produz apenas religiosidade. Só religiosidade, queridos. O reino não procura consumidores de mensagens. O reino de Deus não procura, tem gente que assiste mensagem o dia inteiro. Que bom, não quer dizer que você não possa assistir, que você não possa escutar. Mas nós precisamos ser transformados pela mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela tem que nos confrontar. A mensagem do Evangelho tem que nos jogar na parede. Tem que, sabe, quando você está no canto assim, sabe, está no canto, é assim que a mensagem do Evangelho tem que fazer com a gente. Se não está fazendo, irmãos, é porque nós não estamos meditando o suficiente na palavra. Nós não estamos ouvindo com clareza, com coração, com ouvidos de obediência. E é isso que Deus quer, ouvir com obediência. Né? E é por isso, queridos, que não é religiosidade, é intimidade que Ele quer. É isso que Deus quer para nós. Sabe, Deus procura trabalhadores obedientes. Tiago 1:22 diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Não é só ouvir, querido, tem que colocar em prática a palavra. Pôr em prática o que você está ouvindo de Deus. É isso que nós precisamos. Segundo lugar, queridos, em primeiro lugar, o trabalhador ouve a palavra e a obedece. Segundo lugar, o trabalhador do reino cultiva intimidade antes de realizar a atividade. Gênesis 6:9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé fazia o quê, queridos? Noé andava com Deus. Essa é a diferença, queridos. Noé caminhava com Deus. Não era questão de construir uma arca, era a intimidade. Muitos talvez conheciam, né, as palavras de Noé, mas poucos conheceram o Deus de Noé. Sabe, querido, Jesus nunca chamou pessoas apenas para trabalhar. Jesus chamou pessoas para permanecer nele. É isso que Ele quer. O trabalho nasce da comunhão. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E lá em João 15:15 diz: já não chamo servos, mas amigos. É isso. O trabalhador do reino, queridos, conhece o coração do seu Senhor. Por quê? Porque tem intimidade, porque anda com Deus. Sabe, não serve porque recebeu uma ordem, serve porque ama quem o chamou. É isso que estava acontecendo com Noé, é isso que Noé mostra, é isso que Mateus está falando sobre Noé. Noé era obediente, por quê? Porque ele amava o Senhor, e isso que ele fazia. E nós, irmãos, e nós? A igreja corre o risco de produzir, queridos, sabe, de produzir ativistas espirituais, muitos ativistas espirituais, gente ocupada para Deus, mas distante de Deus, ocupadas para Deus, né? Estar envolvida nas coisas de Deus, mas distantes de Deus. O reino não é sustentado, queridos, por agendas cheias, é sustentado por relacionamentos profundos. O reino de Deus é sustentado por intimidade com Deus, por vida com Deus, por vida com vida no altar. É intimidade, queridos, não ativismo. Fala comigo, é intimidade, não ativismo. De novo, é intimidade, não ativismo. E é isso que Deus quer, queridos. Sabe, quer
que a gente permaneça nele, permaneça firme, mesmo quando ninguém entende a sua fidelidade a ele. Permaneça firme, fiel, independente de qualquer coisa. Nós vimos na primeira atitude do trabalhador, que ele transforma a palavra em obediência. Segundo, o trabalhador do reino cultiva intimidade antes de realizar a atividade. É intimidade, não ativismo. Terceira atitude, o trabalhador do reino vive preparado para a volta de Cristo. Mateus 24, 39, diz assim: assim será a vinda do Filho do Homem. A tragédia daquela época, queridos, de Noé, não foi a falta de informação, foi a falta de discernimento espiritual. Eles perceberam, mas tarde demais. A porta já tinha fechado, as águas já começaram a subir. E a surpresa da volta de Cristo, queridos, não é porque Deus deixou de avisar, é porque muitos escolheram ignorar a voz do Senhor. Muitos escolheram ignorar, achar que tem tempo, achar que pode viver a vida do jeito que quer, achar que pode, não, eu sou crente de vez em quando eu vou na igreja, eu sou crente, uma vez por mês eu vou na igreja. Tem crente que vem na igreja a cada 2 meses, irmão. Tem crente que depois da pandemia, só por ali, pela televisãozinha. Tem crente que nunca mais, nem por lá, vem na igreja. Por quê, queridos? Porque escolheram ignorar a voz do Senhor. Enquanto alguns vivem apenas para esta vida, o trabalhador do reino vive olhando para a eternidade, querido. Temos que olhar para a eternidade. 2 Pedro 3, 11, 12 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como que nós vamos apressar a vinda do Senhor, irmãos? Nós vamos viver como Ele pediu para a gente viver, de uma vida santa e piedosa, e proclamando o reino, trabalhando, anunciando, pregando o evangelho, falando de Jesus, falando do amor de Deus, vivendo o amor de Deus, querido, porque você falar e não viver é muito difícil, é muito diferente. Nós temos que falar e viver. É isso que nós precisamos, e é isso que Pedro está dizendo, porque naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Olha essa frase, queridos: a escatologia bíblica nunca produz curiosidade, produz santidade. Quem realmente espera Cristo vive diferente. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que mudar a nossa atitude. Nós temos que mudar, queridos, porque ou nós somos crentes de verdade, queridos, ou não fala que você é crente. Ou você faz parte da família missionária e honra o nome de Jesus, ou não sai aí dizendo que você faz parte da família missionária. Porque, queridos, fazer parte da família missionária, ser crente aqui dentro da igreja, é maravilhoso, é muito fácil. Mas lá fora, queridos, é lá fora que nós temos que prestar conta. É lá fora que o crente tem que ser bom pagador. É lá fora que o crente tem que ser testemunha. É lá fora, queridos, que a sua vida precisa falar alto de Jesus. É lá fora que a nossa vida precisa proclamar o evangelho. É lá fora que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, querido. É lá fora, querido. Então nós precisamos tomar uma atitude, queridos. Porque se nós, vivemos a vida com Jesus, Jesus produz em nós mudança, santidade. Toda a narrativa, todo o conteúdo bíblico que fala sobre o dilúvio, está lá em Gênesis, capítulo 6 e 7. Ele está falando sobre o quê? Apontando para Cristo, que Jesus Cristo viria e que Jesus Cristo voltaria. A arca não era apenas um barco, queridos, era um instrumento providenciado por Deus para salvar aqueles que criam, aqueles que queriam crer. Da mesma forma, queridos, Jesus
vamos dizer assim, é uma verdadeira arca, né? É a providência de Deus para a salvação. Jesus, queridos, é Jesus. Por isso que tudo tem a ver com Jesus, queridos. Não tem a ver conosco, não tem a ver com ministério, não tem a ver com música, não tem a ver com nada dentro dessa igreja, tem a ver somente com Jesus. É somente com Ele, queridos. E Jesus é o instrumento de Deus para a nossa salvação. Apenas como na arca havia apenas uma porta, lá João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quem permaneceu fora da arca, viveu o juízo de Deus, certo? Viveu aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Quem entrou na arca foi preservado pela graça. Hoje Deus continua chamando pessoas a Cristo. Mas entregar a sua vida a Cristo significa muito mais que conhecer informações sobre Ele. Conhecer que Ele realmente existiu, que Ele realmente veio. Eu acredito. Eu acredito que Jesus veio. Até sou crente, fui batizado, sou dizimista fiel, oferto, vou na igreja, leio a Bíblia, oro, jejuo. Mas cuidado, porque nós podemos estar sendo apenas religiosos, não trabalhadores do reino. Entregar a nossa vida a Jesus Cristo, querido, significa muito mais do que isso. Significa uma entrega de verdade. Significa você dizer que você não é mais seu, que você é dele, é de Jesus. Que você não tem mais a sua vontade, que a vontade agora é a vontade de Jesus na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para nós. Entregar a nossa vida a Jesus significa entregar, confiar, seguir e obedecer. É isso, queridos. A volta de Jesus, ela vai encerrar definitivamente a colheita, como nós falamos na mensagem passada. A graça, queridos, está aberta, o portão do céu está aberto pela graça, é graça, queridos, mas tem muita gente usando a graça e virando uma desgraça na sua vida. Sabe por quê? Acha que tudo que é de qualquer jeito, que eu posso ser crente de qualquer jeito, que eu posso fazer o que eu quero. Queridos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, por isso se você não entregou a vida a Jesus, você pensa bem, porque entregar a vida a Jesus é um passo definitivo para a sua vida. E você dizer, não quero mais viver essa vida, agora eu quero viver a vida que Deus tem para mim, que Jesus me mandar que eu viva, que o Espírito Santo me guiar, é essa vida que eu quero viver. Por isso, queridos, que quando nós falamos a respeito de Jesus, nós queremos que você tome uma decisão individual, pessoal, sem ser forçado, racional, que você entenda o que você está fazendo. Por quê, queridos? Porque tem que ser uma decisão definitiva. A sua vida tem que ser um exemplo nesse mundo. A sua conduta, a sua postura, como eu disse domingo passado, a nossa conduta, o nosso jeito, a nossa roupa. Estou dizendo que você deve andar de terno e gravata, irmão, nem de social, mas tem que ser com decência, tem que ser com pudor, tanto os homens quanto as meninas. Aí as meninas eu incluí todas, tá? Todas elas, tá bom? Temos que andar com decência e pudor, queridos. É isso que o Evangelho fala para nós. É isso que Deus quer que nós façamos. E é por isso que nós temos que viver atentos. Até aquele dia, queridos, os trabalhadores do reino não podem viver distraídos pelo espírito dessa época, pelo que está acontecendo nesse mundo. Vivem atentos, nós precisamos viver atentos à voz do pastor, perseverando em santidade, esperança e fidelidade. É dessa forma que nós precisamos viver aqui. É desse jeito que nós precisamos continuar. Eu quero que você aplique em sua vida essa palavra. E eu deixo 3 perguntas para você. A primeira pergunta: eu tenho apenas ouvido a palavra ou permitido que ela transforme minhas decisões?
Você tem ouvido simplesmente porque ouvir é igual aquela coisa, ouve de cá e sai de cá. Mas eu tenho ouvido e feito com que essa palavra desça ao meu coração, transforme a minha vida, transforme as minhas atitudes. É isso que eu tenho feito? Segunda pergunta: a minha vida revela intimidade com Cristo ou apenas atividade religiosa? Porque, queridos, uma das coisas que nós lutamos aqui é para que, não dá às vezes, né? Tem gente que fica em 2, 3 ministérios, mas é que você possa ficar apenas em um ministério, servir apenas um dia do mês, 3 dias você esteja sentado aqui. Mas, infelizmente, sabe o que os crentes fazem? O dia que não está escalado, não vem na igreja. Ai, meu dia de folga. Não, não é dia de folga. Crente não tem dia de folga, irmãos. A nossa folga vai ser só na eternidade, porque lá é o nosso descanso. A Bíblia fala assim. É lá que a gente vai descansar. Mas eu preciso sentar, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas. Terceira pergunta: se Jesus voltasse hoje, isso não é um jargão, nem uma pergunta de efeito, mas se Jesus voltasse hoje, queridos, Ele me encontraria vigilante e fiel em sua obra? Como que Jesus me encontraria, queridos? Deu um frio na barriga? Ou você não está nem aí? Ou você está preparado? Está pronto? Porque se Jesus voltar, queridos, hoje, essa é uma verdade. Como que eu estou? E aí eu quero passar mais essa frase no telão. A grande diferença entre a geração de Noé e a família de Noé não foi o acesso à mensagem, foi a resposta à mensagem. É a resposta, queridos, que nós vamos dar à mensagem. Os trabalhadores do reino são reconhecidos não pelo quanto sabem sobre Deus, mas pela forma como obedecem à sua voz. Que resposta nós vamos dar à mensagem, irmãos? Que resposta? E aí agora, eu quero virar um pouco para os pais. E eu já estou encerrando. E agora, pai, é contigo. Está lá? Pai, agora é contigo. Para os pais, macho, homem. Né? Os pais. Noé não entrou sozinho na arca, queridos. A fidelidade de Noé foi um instrumento para preservar toda a casa dele. A fidelidade de Noé, daquele homem. Olha só, Gênesis 7, versículo 1 e versículo 7. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. A salvação é pessoal, queridos, é individual, é decisão de cada um de nós. Mas Deus usou a obediência de um pai para conduzir a sua família a um lugar seguro. Deus usou essa obediência. Nós vivemos num tempo onde os pais estão preocupados em dar coisas, em suprir coisas, em suprir carências, necessidades, não carências. Se suprisse pelo menos as carências afetivas dos filhos, ainda tudo bem, mas é suprir, é dar coisa. Eu não posso estar presente, então eu dou um celular. Eu não posso dar presente, eu dou um tênis de marca. Eu não posso estar presente, eu dou um carro. Eu não posso estar presente, eu dou alguma coisa. Os pais estão vivendo esse tempo, sabe? Não é errado você dar bens, dar coisas, depende, é o que você dê para os seus filhos, né? Mas não é errado você querer que seus filhos se formem, estudem, ter uma estabilidade financeira. Não, não é errado isso. Não entenda isso, queridos. Tudo isso é importante, tudo isso tem valor.
mas nenhum desses legados supera o nosso exemplo de vida rendida a Deus. A vida que eu e você devemos ter rendido a Deus. Por quê, queridos? Você ser crente dentro da igreja é uma coisa, mas lá na sua casa é a sua família que te conhece. Dentro da sua casa é a sua família que te conhece. Se você é um homem de verdade, se você é um banana, se você, sabe, é mandado pela esposa, não estou dizendo que você tem que ser grosso e truculento com a sua esposa. Não é isso que a Bíblia diz e a gente já aprendeu muito sobre isso. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina, sabe, que nós, sabe, o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos não são coisas, não são bens. Eles verem em nós que nós somos tementes a Deus. Pais, preste atenção nisso. Você é um homem temente a Deus? Os seus filhos percebem, veem Jesus em você? É isso que a palavra de Deus diz para nós. O maior presente de um pai, queridos, é poder oferecer os seus filhos e mostrar para eles, com a própria vida, como que é um homem que ouve a voz do Senhor e a obedece. Falar que é fácil, não é não, gente. Não é não, porque os meus filhos me conhecem. Minha esposa me conhece, sabe como eu sou lá dentro, de casa, né? Às vezes eu quero torcer pescoço, às vezes eu quero dar uns murros, né? Mas aquele que é lá, queridos, é aqui. Eu falo o que eu sou lá, o que eu sou lá, eu falo aqui, para que vocês saibam quem eu sou. Sou perfeito? Não, talvez pior que todos. Sou agraciado pela graça do Pai. Não tenho mérito nenhum. Na nossa vida não tem mérito nenhum. É só Jesus, queridos. Mas, queridos, nós precisamos, não é perguntar para os nossos filhos. Sabe, não é saber se os nossos filhos vão ouvir os nossos conselhos. Mas o que nós precisamos é fazer essa pergunta para nós. Isso. Meus filhos conseguem ver em mim uma fé obediente, perseverante e comprometida com Cristo? É por isso que nós estamos aqui, queridos, terça-feira, orando às 5:30 da manhã. É porque nós queremos, não é porque nós somos bons, porque a gente é melhor, não, é porque a gente precisa, a gente necessita, sabe, a gente necessita de Jesus, a gente quer ser melhor. E eu convido você que não veio e que tem faltado a vir. Toda terça-feira, às 5:30 da manhã, nós estamos aqui porque a gente quer ser obediente, a gente quer ser perseverante, nós queremos ter comprometido com Cristo. É por isso que nós nos reunimos nos nossos PGs e nós conversamos sobre a Bíblia, nós discutimos a palavra, nós estamos estudando Tiago arrebenta com a gente. Cada parte que a gente fala sobre Tiago é um desespero, irmãos. Sabe por quê? Porque a palavra confronta a gente. A palavra da gente mói a gente. A palavra mostra quem nós somos de verdade. É por isso, irmãos, que a gente precisa fazer essa pergunta. E os meus filhos estão vendo em mim? Estão vendo que eu sou um exemplo de homem de Deus? Eles vão poder me seguir como homem de Deus, como homem temente a Deus, fiel a Deus. Um pai que caminha com Deus, queridos, pode influenciar gerações. Pode influenciar. Noé conduziu a sua família para a arca, e nós, como pais cristãos, devemos conduzir os nossos filhos a Cristo. Nós devemos apresentar os nossos filhos a Cristo, primeiro com a nossa vida, com o nosso testemunho, depois pregar o Evangelho para os nossos filhos. Eles precisam tomar uma decisão por Jesus, todos os nossos filhos, todos eles. Eles precisam aceitar Jesus, eles precisam confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus, né? A verdadeira arca da salvação. Jesus, só Ele, queridos. Que esse seja o nosso legado, que permaneça, quando todas as demais heranças nossas passarem. Que a nossa vida com Deus permaneça. Amém? Feche os teus olhos, vou orar com você.
Faça essa oração, queridos, agora. Peça a Deus. Você é um trabalhador do reino? Se nós somos trabalhadores do reino, nós precisamos ouvir e obedecer. Faça essa oração: Senhor, me transforme num trabalhador que ouve e obedece a Tua palavra, que tem intimidade contigo e que está de olho na eternidade. Senhor, é isso, é a minha oração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que o meu coração é duro, meu coração é mau. E eu tenho orado constantemente, essa tem sido a minha oração constante, para o Senhor quebrar o meu coração, moer o meu coração, transformar o meu coração. Ó Deus, que cada dia mais eu possa olhar para Jesus e buscar, ó Deus, isso, parecer com Jesus, viver Jesus na minha vida. Pai, em nome de Jesus, que eu ouça e obedeça, que eu tenha intimidade com o Senhor. E intimidade eu só consigo através da meditação na palavra, da oração, do jejum e da comunhão com a igreja. Senhor, me ajude a não perder o foco na eternidade, porque os nossos dias passam rapidamente e nós voamos. Assim diz a sua palavra. Daqui a pouco, Senhor, nós passamos dessa terra. Daqui a pouco ninguém mais se lembra de nós. Mas que nós estejamos preparados para esse grande e glorioso dia. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.